aquela hora que a gente faz um encontro de família, né, minha gente? CNN Brasil e CNN Money juntos. A gente continua contando aqui com uma participação belíssima da nossa Lucinda Pinto. Bem-vinda de novo, minha querida. Obrigada, Thaís. Para onde vamos mandar o NACA amanhã? Vamos mandando o NACA. Deixa o NACA passear um pouquinho, né? Vamos ficar então, aqui, gente. Depois ele volta. Vamos lá, Lucinda, você ouviu parte da minha conversa aqui com a Rita e a preocupação hoje, essa informação que chegou quase no fechamento do mercado, com o que pode ser uma confirmação do presidente Lula para a indicação de Guilherme Mello à diretoria do Banco Central. Ainda assim, mais um recorde na Bolsa. Quem que está fazendo? É o gringo que está fazendo esse mercado? Gringo. Thaís, a gente está vivendo uma situação que ela é positiva, obviamente, tem dinheiro de fora entrando, querendo comprar as empresas brasileiras, mas o que preocupa é que esse fluxo todo parece estar mascarando um pouco alguns problemas aqui. Então, a Bolsa está subindo desse jeito e os juros curtos também caíram, o dólar perdeu terreno em relação ao real e tudo isso tem a ver mesmo com essa mudança de direção do investidor internacional que continua acontecendo ainda que em ritmo menor. E o problema é que parece que o alerta que os juros de longo prazo, né, aqueles que realmente refletem o risco que o investidor está enxergando para o médio prazo, parece que esse recado talvez não esteja sendo bem entendido pelo governo. Porque, de fato, diante de tudo que você colocou, essa linha de pensamento econômico do Guilherme Mello, essa intenção aparente do próprio governo querer colocar ali a sua marca, colocar alguém ligado ao seu partido, tudo isso preocupa muito. E no momento em que a gente não precisava dessa preocupação, porque o Banco Central demonstrou claramente na ata que o momento de cortar os juros está chegando, podemos ter um ciclo cauteloso, sereno, como o próprio Banco Central disse, que traria ali um estímulo para a economia, sem trazer grandes impactos sobre a inflação, aliviaria a vida das empresas, a vida das pessoas, das famílias. E quando o governo faz um movimento como esse, a gente já assistiu isso. A Rita citou aqui um exemplo de um problema que os Estados Unidos viveram, de uma intervenção. A gente viveu isso no governo Dilma. A gente sabe para onde foi a taxa de juros, o que aconteceu com a inflação, quando o Banco Central reduziu a taxa de juros à força, né, sem respaldo ali dos fundamentos. Então, é super preocupante. Agora, o que a gente está vendo no mercado realmente não tem nada a ver com isso hoje. Não, e tem um outro ponto aqui que me chamaram a atenção hoje, Lucinda, que é o seguinte, né? O Banco Central, especialmente a partir do Plano Real, começou a trazer diretores importantes que fazem ali o fundamento das decisões do BC, especialmente diretoria de política monetária, diretoria de política econômica e de assuntos internacionais, gente de fora, porque se tem uma coisa que é importantíssima para o Banco Central, é entender como é que as decisões são tomadas no mundo financeiro, entre os agentes econômicos, portanto, precisa entender o que acontece nos mercados e nas empresas, mas especialmente nos mercados, e ter uma interlocução com isso. Não é o caso do Guilherme Mello. O Thiago Cavalcante, que é o outro indicado pelo ministro Fernando Haddad, tem uma formação acadêmica excelente, como outros recentes no Banco Central já tiveram, mas não tem essa experiência do mercado. Então, há uma preocupação de uma lacuna importante da formulação não só da política monetária, do diagnóstico sobre o Brasil, mas principalmente de comunicação. Você sabe também, Lucinda, que a comunicação é ferramenta do BC, assim como a taxa de juros. Agora, traz para a gente aqui os números do mercado. Vamos ver essa gringaiada toda enchendo a gente de investimentos aqui na Bolsa. É isso aí. A festa continua, Ibovespa subindo, o dólar está caindo em relação ao real e o que ajudou é lá fora, né? Vamos ser claros, é o dinheiro externo, mas hoje a gente tem essa ata do Copom colaborando, né? Não é o fator determinante. Só que a boa notícia é que por conta desse cenário aí de corte de juros, a Rita colocou ali a sua expectativa de um corte de 0,25 ponto, mas o mercado está convencido que porque o Banco Central não mudou o teor da ata, o teor da sua comunicação,
tem espaço para o meio ponto, que é a aposta majoritária. Então, esse cenário beneficiou especificamente as ações ligadas ao consumo hoje. E a gente tem uma tela interessante mostrando o desempenho dessas ações no ano. Porque quando o investidor estrangeiro vem para o Brasil, em geral, ele compra as ações mais líquidas. Petrobras, Vale, os grandes bancos, é o kit Brasil ali, né? Gente, pode pôr aqui as ações ligadas a consumo que a Lucinda preparou. Pronto. Só que quando a gente olha para ano, quando você fala ano, 12 meses ou janeiro? Não, é janeiro de 2026. Janeiro. Até o finzinho. Aqui a gente, na verdade, não conseguiu pegar o fechamento para não atrasar o jornal, né, Thaís? Mas aqui a gente tem, olha, ações de diferentes setores, mas todos ligados ao consumo, né? Empresas que reagem à demanda local. É uma ótima notícia isso aqui. Todas essas variações, elas estão acima da variação do Ibovespa no ano. Aqui a gente tem varejo, temos construção civil, temos educação, temos varejo de novo, varejo de roupa, varejo de cosméticos e shopping. A Multiplan, que é shopping. Exato. Então, e o Ibovespa está subindo pouco mais de 13% no ano. Quer dizer, são ações que estão tendo um desempenho mais forte do que o próprio índice. Então, é uma boa notícia. E aí, Thaís, só retomando aquele nosso tema, esperamos que o governo não atrapalhe esse processo, porque, de fato, no momento em que o mercado começa a desconfiar da credibilidade do Banco Central, da sua determinação em combater a inflação, naturalmente, os juros de longo prazo ou de médio prazo começam a subir e isso representa um custo importante para as empresas. Tem um ditado, né, que diz o seguinte: a credibilidade do Banco Central sobe de escada, mas ela pula pela janela. Né? E esse é o risco, e é uma construção que leva tempo, e o custo é o custo para a sociedade, né? Essa é a preocupação. E o ministro da Fazenda hoje, lamentavelmente nessa entrevista, botando a culpa no vazamento, achando que estava havendo qualquer questionamento ético dos indicados, ninguém passa por isso, né? Nós estamos falando aqui da moeda, nós estamos falando aqui da responsabilidade na condução da política monetária, e é um evento que se soma a essa percepção de que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que era visto como alguém muito próximo do governo, mas a instituição Banco Central está meio sendo deixada de lado pelo projeto político do governo. Lucinda, obrigada. Obrigada, Thaís. Até amanhã. Até amanhã.